Álvaro Medeiros. Meu amigo, que honra ter você aqui hoje. Quebra tudo pra gente. Fica à vontade, irmão. E aí, gente, boa noite? Boa noite ou não boa noite? Glória a Deus. Gente, queria combinar com vocês uma coisa. Eu me mexo muito, então já peço desculpa pelo pescoço de vocês aqui para a direita e para a esquerda, que eu ando muito, sou meio acelerado e também pedi um pouco de desculpa pela minha voz. Infelizmente ela está um pouco cansada, mas quem aqui está, quero fazer uma pergunta, quem aqui está pronto para receber mais da parte de Deus? Quem realmente está pronto? Então estejamos com o nosso coração aberto, os nossos ouvidos abertos, os nossos olhos abertos, para o que Deus tem a ministrar na nossa vida ainda, amém? Meus irmãos, queria agradecer o convite, pastor Alisson, é uma honra para mim estar aqui com vocês. Mando um abraço do meu pastor Martinho Júnior, da Igreja Batista Farol. Quando vocês forem em João Pessoa, vocês têm uma casa para visitar, para conhecer, agradecer a recepção de vocês, tudo lindo, gente, tudo maravilhoso, com excelência. Eu tenho certeza que não só hoje, todos os outros dias têm sido maravilhosos. Bênção? Vamos orar, gente, para dar início essa noite? Vou ler o texto de hoje e logo em seguida a gente vai orar, amém? Vamos combinar o seguinte, vamos participar hoje à noite. Sempre vou falar um amém. Quando eu falar amém, vocês respondem mais alto que eu, tá certo? Vamos orar, gente, amém? Amém. Glória a Deus. O texto se encontra em Filipenses 1, do 12 ao 14, e ele diz o seguinte: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, eu quero te louvar, Pai, te agradecer. Sabemos, Deus, que Tu és um Deus bom, um Deus de amor, um Deus justo, um Deus fiel, e Tu tens, Senhor, cuidado dessa igreja, Tu tens cuidado dessa conferência, Tu tens feito coisas maravilhosas, Deus, pelo que eu já ouvi, e em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja agindo poderosamente neste domingo, que não seja, Pai, por causa de uma pessoa ou de outra, mas o Teu Espírito Santo, Pai, que é vivo e que fala, Pai, nos ajuda, Senhor, nos dá, Senhor, cada vez mais atenção, e que possamos sair daqui, Deus, impactados pela verdade do Teu Evangelho, Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pessoal, contextualizando, preste atenção, vou fazer uma contextualização rápida desse texto. A gente leu aqui um texto da epístola de Filipenses, e vamos entender um pouquinho do que se trata esse texto, para a gente não ficar meio solto no que está acontecendo nesse texto. Primeiramente, essa epístola foi escrita por quem? Por quem? Por Paulo, pelo apóstolo Paulo. E os filipenses, eles eram uma igreja que ficava na cidade de quem? Rapaz, se fosse prova, você estava com nota 10. Na cidade de Filipos, e pega isso, que era uma pequena colônia romana, na província da Macedônia, que hoje a gente vai ver como Nordeste da Grécia. E lá também foi a primeira cidade na Grécia a ouvir as boas novas por Paulo, na segunda viagem missionária de Paulo. Inclusive, quando ele foi lá, nessa ida que ele foi pregar, ele foi perseguido e foi expulso daquela cidade. Ele foi preso quando estava lá. Então o primeiro contato dessa cidade com o Evangelho não foi muito bom, tanto que Paulo foi e ele foi preso. E essa epístola, os Filipenses, ela é uma das 4 epístolas da prisão, e essa é provável que tenha sido a última. E nós temos também Efésios, Colossenses e Filemão. Mas como foi, de onde surgiu essa carta, de onde surgiu essa epístola? Nesse momento Paulo estava preso, e aí a ocasião foi quando Epafrodito, olha esse nome, repete comigo, Epafrodito. Tem algum Epafrodito nesse lugar? Tem? Vamos orar para não continuar sem ter. Né? O nome é Epafrodito, e você pode ver um pouco mais sobre isso em Efésios 2, 25 a 30. Epafrodito sai da cidade de Filipos, ele vai até a prisão onde Paulo estava, e lá ele vai levar recursos financeiros
porque a igreja lá de Filipos mantinha Paulo, então ele foi lá entregar, só que nessa ocasião ele acabou adoecendo, e ele permaneceu mais tempo, e o tempo que ele ficou doente lá, Epafrodito, deu tempo para que Paulo, em agradecimento, escrevesse essa epístola e enviado para as pessoas. Mas o resumo, eu indico vocês lerem essa epístola, é que ela fala que, basicamente, eu entendo o que vocês, igreja, estão passando, são perseguidos, mas mais do que a perseguição, mais do que o sofrimento, mais do que a dor e a dificuldade, é a alegria de saber que é pelo Senhor. Amém? Amém? Então, essa epístola é riquíssima, e esse capítulo por si só podia ser uma série de 8 semanas de mensagens. E aqui me desafio a compartilhar com vocês 3 ensinamentos da vida de Paulo em cima desse texto, para que a gente traga para a nossa vida. Eu estava ali com o pastor e ouvi uma frase. A irmã disse no calor: quem é jovem, vem aqui para frente. A irmã falou: quem tem menos de 100 é jovem. Tem alguém com mais de 100 anos aqui? Todo mundo aqui é jovem do Senhor. Então 3 ensinamentos para que todo mundo que está com vigor, que quer crescer, que está procurando mais do Senhor para aprender. E o primeiro desafio, ele é um pouco difícil até de falar, é quase como um paradoxo para a gente pensar, e eu queria que você repetisse comigo e pensasse comigo desde a primeira frase: o prazer do sofrer. O primeiro ponto é o prazer do sofrer, e eu confesso para vocês que é muito difícil falar sobre sofrimento. Às vezes nós estamos imersos em uma realidade de igreja, de evangelho, que se torna um pouco superficial, onde parece que as pessoas, elas blindam a vida e a percepção sobre o sofrimento. E Paulo, ele começa esse texto que a gente leu falando: eu quero que vocês saibam que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do evangelho. Para o progresso do evangelho. E você vê uma carta que vai falar sobre o sofrimento, é conhecida como a carta da alegria. E Paulo, desde a sua conversão, desde o momento lá em Atos, ele passa por contínuos sofrimentos, por contínuas dificuldades. E o sofrer, gente, faz parte da nossa vida. Uma vez eu estava conversando com uma amiga que é terapeuta, e eu tenho uma sobrinha, essa sobrinha ela tem 1 ano e poucos meses. E ela caiu, ela rasgou a cabeça, sangue para todo lado. E a frase que ela disse para mim foi o seguinte: Álvaro, a partir de agora, sua sobrinha é mais forte. Aí eu só pensava no sangue, nos pontos, a menina chorando. Porque a partir de agora, ela já tem outro limiar para a sua dor. Então, quando ela cair e ralar o joelho, ela vai sentir a dor, mas não vai doer tanto, porque ela sabe que a dor de cortar a cabeça é maior do que a dor do joelho. E eu vivo numa família onde meu pai sofreu, minha mãe sofreu, minha irmã sofreu. Para vocês terem ideia, minha irmã, ela foi diagnosticada com 3 tumores no fígado. E nesse processo, o sonho dela era ser mãe. Não era maligno, mas impedia várias questões. E ela foi dita como uma pessoa infértil, não podia engravidar, porque se ela engravidasse, ela morria. Era isso mesmo. Se ela engravidasse, os tumores estouravam o fígado dela, ia encher de sangue e ela morreria. E hoje eu tenho uma sobrinha. Para a glória de Deus, não aconteceu nada com a minha irmã. Eu passei por sofrimentos na vida, e o sofrimento faz parte do nosso crescimento. O sofrimento, ele amadurece a nossa existência. Não há ninguém que não tenha sofrido, que não tenha história para contar, para abençoar alguém. Quem viveu e cresceu numa bolha, ainda que de forma muito cuidadosa, foi machucado por alguém, ouviu algo que não gostou, e certamente, ainda que de pouca forma, sofreu. Mas Paulo, quando fala que vocês sabem o que tem acontecido comigo, e eu queria explicar para vocês o que aconteceu com Paulo. Essa carta aos Filipenses, ela foi escrita em 61 depois de Cristo. Em 2 Coríntios, estávamos em 56 depois de Cristo. E em 2 Coríntios 11, do 24 ao 31, eu quero ler para vocês o que Paulo viveu e passou. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes eu fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio,
passei uma noite de exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Ainda em 2 Coríntios 12 agora diz que por isso, por amor de Cristo, eu regozijo-me ou sinto prazer-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu estou fraco é que sou. Em Filipenses, voltando 1, verso 29 e 30, diz: pois vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Viver em Cristo é um contrato de passar por sofrimentos, mas tem uma cláusula no final, e ela não é uma cláusula de letras pequenas que passa despercebido, é uma cláusula gritante, gigante. No cláusula 1, posso dizer assim, vai ter lá: passarás por sofrimentos, mas ainda maior vai estar escrito: mas eu sou Deus que permaneço contigo. E é nesse contexto que nós precisamos entender que ainda que venham os sofrimentos, como Paulo preso estava passando por sofrimentos, que sofrer nele é um privilégio. Sofrer por ele é um privilégio e se torna prazeroso, porque nós estamos compartilhando da dor de Cristo. E nós, igreja, e nós, corpo de Cristo, povo de Deus, como nós lidamos com as prisões da vida, com os açoites silenciosos, como nós lidamos com o inesperado, com aquilo que não tem nome, mas que machuca, como nós lidamos, igreja, com os pavores que muitas vezes vêm e não entendemos a razão, e a gente se pergunta: Deus, mas por que eu estou passando por isso? Deus, por que a minha família está passando por isso? Eu te busco, eu te louvo, eu permaneço dia após dia te buscando. E se essa pergunta fosse feita para Paulo, eu trouxesse Paulo até aqui e fizesse entrevista de frente com o Álvaro, e fosse Paulo aqui sentado na cadeira, e eu perguntasse: Paulo, por que você está passando por isso? Por que eu estou passando por isso? E a resposta seria: porque você é fiel, e Cristo está te oferecendo a oportunidade de viver as marcas de entrega. Vocês entendem que isso é uma loucura, é um paradoxo do viver? O sofrimento é a expressão de entrega, é a expressão de regozijo. Talvez eu tenho 29 anos, fazer 30 daqui a 2 meses, e talvez na minha bagagem das costas eu não tenha muitas experiências, não tenha talvez a senioridade, a experiência que meu pai, que meus pastores tenham, mas já passei por muita coisa. Eu sei o que é sofrer bullying, por exemplo, dos piores tipos. Já falei algumas vezes nas redes sociais sobre isso. Eu sei o que é olhar para si e não gostar do que vê. Eu sei o que é ouvir sobre incapacidade. Eu sei o que é participar durante um tempo de uma família destroçada e por isso ter uma identidade destroçada. E só no Senhor encontrar alívio e abrigo. Quando paramos ainda para ouvir um pouco mais sobre Paulo, pastor, o senhor podia abrir aqui para mim, por favor? Está aberto. Gente, desculpa.
Deixa eu beber uma aguinha. Amém. Quando a gente vai em 1 Coríntios, capítulo 1, 17 e 20, ainda diz assim: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E a loucura que provém de entendermos em Deus é termos pessoas espalhadas pela face da terra, com suas histórias de alegria, de bênçãos, de regozijo, de dor, de sofrimento, tendo a sua existência como expressão nata de um Deus soberano. E assim eu queria começar esse pensamento sobre o prazer do vivermos o sofrer em Deus. Quem está me acompanhando? Amém mesmo. Glória a Deus. E o segundo ponto, queria que você repetisse comigo assim: Cristo é o ar. A gente vai fazer de novo agora soltando o ar. Cristo é o ar. Isso, glória a Deus. E em meio a essa pressão, em meio a essas lutas que vêm, como Paulo preso na prisão, se nós não tivermos um foco, a gente quebra. A gente quebra ou não quebra? A gente quebra, ó, fácil demais. Nós fomos feitos do pó, e nós retornaremos a este pó. E se formos parar para olhar apenas a nossa natureza humana, quando vamos para Salmo 103, 14, ele fala que nós somos tão, veja isso, somos tão resistentes quanto ao pó que fomos moldados. Quando vamos para Salmo 95, 6, diz que somos como o sonho que desaparece ou como a grama que brota e logo seca. Quando vamos para Tiago 4,14, somos como um vapor que logo se esvai. Quando vamos para Jó 13,25, diz que a nossa existência pode ser comparada à palha seca, uma folha soprada pelo vento. Quando vamos para Salmo 23,1, diz que precisamos de tantos cuidados quanto uma ovelha de um pastor. O fato é que nós somos breves. E não é a nossa estatura, não é o nosso sucesso, não são os nossos likes, não é a nossa inteligência, não é a nossa prateleira ou parede repletas de diplomas, não é nada disso, gente, que vai dizer que nós somos fortes, ou vai dizer que nós temos algo diferente, não. No fim do dia, todos nós somos breves. Com um estalar de dedos, Cristo pode voltar e todos nós estamos no mesmo lugar. E ele dirá: quero ver as tuas mãos. E aí, o que é que nós temos para oferecer? Não é porque cantamos, não é porque pregamos, não é porque evangelizamos que isso nos fará. Ele pode dizer: ei, quem é tu? Não te conheço, aparta-te de mim. O fato é que o tempo que nós temos presencialmente aqui na terra, ele é limitado, ele tem um começo, ele tem um meio, e o fim não sabemos. O meu fim pode ser agora, o meu fim pode ser amanhã, o meu fim pode ser daqui a 2 meses. Ou o meu fim pode ser quando eu já estiver idoso, eu não sei quando será o meu fim. O fato é que a vida é breve e ela acaba. E se eu não me encho, eu não tenho Cristo como ar dos meus pulmões, na primeira dor e sofrimento que vier, eu quebro. E às vezes nós queremos nos posar de super-homens, heroínas, fortes, inabaláveis, que nada nos entristece, que nada pode nos derrubar. Mas negarmos a fragilidade não nos fará nada mais do que nos afastarmos da dependência de Deus. Porque o próprio Cristo, em sua vida terrena, ele foi a expressão de sua maior fragilidade. Ele, enquanto estava amargurado, enquanto estava sendo pressionado, como uma uva é pressionada, ele diz: a minha alma está profundamente triste.
numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Cristo chorou, Cristo se humilhou, Cristo foi abatido, se alegrou, abriu seus sentimentos, se estressou. Ele foi homem, ele sendo Deus foi frágil, porém forte. A palavra fala em João 4,34 que Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Em João 6,35 diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem em mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Em João 4,13 e 14, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Recentemente eu estava no YouTube, estava, enfim, vendo pregações, e aí apareceu sabe aqueles anúncios chatos que a gente fica esperando para passar? E aí esse foi um dos poucos anúncios que me interessou. Era sobre uma agência missionária, não lembro qual era a agência agora, contando a história de uma mãe, lá na África, que a vida dela se resumia a acordar, procurar comida, entregar comida para os seus filhos, dormir. Acordar, procurar comida, entregar para os seus filhos e dormir. E era isso a vida dela. Ela não acordava para sorrir, ela não acordava para brincar, ela acordava para conseguir a comida do dia para sobreviver. E naquele momento, sabe quando dá um estalo e você para: peraí, Deus está falando comigo alguma coisa. Como cristãos, nós precisamos entender que se nós não tivermos fome de Deus, nós não teremos força para viver. E a palavra fala que Ele é a água, Ele é o pão da vida. E assim como aquela mulher precisava ali, infelizmente, procurar a comida para manter-se viva e a sua família, temos que ter no nosso coração essa mentalidade que todos os dias pela manhã nós temos que nos encher do Senhor, porque Ele é a fonte da nossa vida. E não sei se alguém aqui já passou fome. Graças a Deus eu nunca passei, mas já ouvi relatos de alguém que passou e disse que a fome dói. E eu faço uma pergunta para mim e para você: já sentiu dor de fome de Cristo? A tua alma já doeu por querer mais de Cristo? Ou será que a gente ainda não entrou nesse nível de uma necessidade tão grande de Deus, para olharmos para Ele como a única fonte de alimento e água para a nossa existência? E é por isso que eu falo que Cristo é o ar. E Paulo é a expressão de que Cristo é o ar. Apesar de todas as dores e dificuldades, tudo que ele passou em progresso do Evangelho, ele tinha um Deus a qual ele se firmava. Ele tinha um Deus a qual ele se mantinha. Ele tinha um Deus que dava sentido a tudo aquilo que acontecia com ele. E aqui eu já vou para o terceiro e último ponto. Repita assim comigo: o vaso que se derrama. Vou ler novamente o nosso texto inicial. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Paulo estava preso, mas a sua história ecoava por todos os lugares. As pessoas estavam se empolgando e se empenhando a ouvir a história de um homem que havia se colocado à brecha por várias pessoas. E no fim, ele agradece pelo progresso no Evangelho. Existe uma frase de John Wesley que fala o seguinte: eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar.
E essa frase, ela mexe um pouco com a minha cabeça. Porque quando a gente fala sobre fogo na palavra, tende-se a levar muito para aquele lado espiritual, sobrenatural, mas o fogo, ele tem uma ação na Bíblia e na palavra muito sobre justiça, sobre transformação, sobre limpeza de pecado, sobre o ouro que é mais refinado pelo fogo, sobre uma vivência de realmente o Senhor ser aquele que faz a combustão. É tanto que quando a gente para ver, o irmão falou sobre Moisés, me lembrou da sarça ardente. A sarça ardia, mas não se consumia, porque o Deus que é santo não há nada para ser consumido. Ele é o próprio Deus que é perfeito em si, não há pecado naquele que é a própria perfeição. Então a chama não tem como consumir Deus, porque Ele é perfeito. Então quando John Wesley, ele disse que ele se coloca em chamas e ele fala para que o povo venha ver queimá-lo, é porque nós somos chamados a sermos uma igreja em puro e constante transformação, se deixando queimar para que outras vidas sejam alcançadas. E em nome de Jesus eu creio que as histórias aqui em cada cabeça, cadeira, de pessoas que se deixam se queimar pelo Senhor, a 10 quilômetros as pessoas verão essa estrutura aqui pegando fogo, e eu quero saber o que está acontecendo lá, porque tem um povo que está se deixando queimar, tem um povo que está se deixando ser transformado, e eu quero entender o que está acontecendo com aquela galera, porque eu vejo de longe, só escuto falar um incêndio acontecendo em Parnamirim. Em 1 Pedro 4, 12:13 diz que, amados, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, mas novamente, olha só gente, alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Há uma razão e há um propósito para este fogo. Ainda que sejamos provados naquilo que talvez seja mais doloroso e mais difícil para a nossa existência, existem pessoas que ouvirão no palácio e ao redor das prisões que querão saber mais sobre o que está acontecendo com você, e através disso elas serão impactadas e o evangelho é propagado, a palavra de Cristo é falada. Que razão há vivermos para nós? E mais uma vez, hoje foco em Paulo. Filipenses 1, do 20 ao 24. Aguardo ansiosamente e espero que nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela... Porque para mim o viver é, e o morrer é. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e eu já não sei o que escolher. Eu estou pressionado dos dois lados, eu desejo partir, eu desejo ir, estar com meu Deus. Isso é muito melhor, mas é necessário por causa do povo, é necessário por causa da igreja, que eu permaneça. Então por isso que para mim o viver é Cristo. Viver é para Deus. E entre ir e estar com meu Pai ou ficar, ainda que eu padeça todos os dias de sofrimento, para mim é lucro, porque o meu propósito permanece todos os dias. Amém. Aqui já estou caminhando bem para o final e eu queria contar uma história para vocês. Dá tempo? Eu esqueci de botar o cronômetro, então fiquei bem perdido no tempo. Mas está dando certo, né? Vai dar certo, vai dar certo. Galera, queria que vocês entrassem comigo, é uma fábula. Sabe o Jardim do Éden? Imagina um lugar tão bonito quanto o Jardim do Éden. Tão bonito quanto o Jardim do Éden. Verde, cheio de plantas, flores. E tem uma casa. E essa casa tem um jardineiro. Um jardineiro que é conhecido apenas por ser o jardineiro. E todos os dias ele vem, ele pega uma muda de rosas, pá, corta, faz um buquê e entrega. No outro dia ele pega uma árvore gigante, ele corta, pá, faz uma mesa. No outro dia ele vai em eucaliptos, tira ali a seiva e coloca o produto.
Só que tinha uma planta específica que ela começou a ficar triste, porque ela era esquecida. O bambu. E o bambu, ele ficava, né? O bambu range. Quando o vento bate, estava ali. E aquele bambu, ele olha para aquele jardineiro um dia, cheio de coragem. E diz: jardineiro, chega aqui. Aí o jardineiro olha e vai andando até chegar naquele bambu. Aí o bambu fala com ele bem sincero: olha, eu estou cansado. Você está coletando todos os meus amigos e você não faz nada comigo. Aí o jardineiro faz uma pergunta para aquele bambu: você quer ser usado? Aí o bambu diz assim: oxe, é claro que eu quero. Pensando, né? Vou virar um pedestal, vou virar um artigo de decoração. Claro que eu quero ser usado. E aquele jardineiro vai embora sem dizer mais nada. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, aquele jardineiro volta. Aí ele faz uma pergunta para aquele bambu: você quer ser usado? Aí o bambu: oxe, então já disse que eu quero? Aí ele: você tem certeza? Tenho. Aquele rapaz, o jardineiro, foi embora. E no outro dia, vocês já viram em filme uma criança carregando um negócio bem pesado, carregando assim, ó. Chega o jardineiro carregando um machado enorme. E aquele bambu que estava feliz, ele arregala o olho, né? Aí ele: jardineiro, o que é isso? Para que é isso? Aí o jardineiro fez uma pergunta para aquele bambu. Qual foi a pergunta? Alguém lembra? E aí aquele bambu disse: quero. E sem rodeio, aquele jardineiro pega o machado, pá, 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 começa a cortar todos os bambus que haviam naquele lugar. E aquele bambu que estava com esperança, ele começou a ficar sem entender o que estava acontecendo. Cai ao chão, o jardineiro vai embora. No outro dia ele volta e o bambu pergunta: jardineiro, eu não estou entendendo, você tirou a minha raiz, você me cortou, não tenho como crescer e tal. E o jardineiro, ele faz uma pergunta. Qual a pergunta? E o bambu diz: eu quero. Não satisfeito, ele já vem com muitas cordas. Sabe aquela ruma de corda assim? Andando. Aí ele pega aqueles bambus, ele coloca no chão. Ele coloca as cordas no chão e ele gira aqueles bambus. Ele coloca o pé sobre os bambus e puxa, puxa. E amarra aquele bambu e o bambu começa a se sentir apertado, incomodado, além de estar sem raiz, e agora ele está apertado. E aquele bambu começa a se incomodar: o que é que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, eu não estou virando nada. Passou mais um tempo, aquele jardineiro foi embora. Ele volta, agora ele volta com a carroça. E aquele bambu já estava triste. Ele olha para o jardineiro: não estou entendendo o que é que você está fazendo comigo. Aí aquele jardineiro faz uma pergunta. Qual a pergunta? Aí ele: eu quero. Jamais desanimado. Ele pega aqueles bambus todos, coloca na caminhonete, na carroça e vai-se embora. Dias de viagem, sol quente, aquele bambu sem água, quente, correndo, correndo. Chegou lá em um lugar feio, deserto, árido. E aquele jardineiro, com um sorriso no rosto, alegre, ele tira aqueles bambus, coloca no chão. Ainda amarrados, ele pega o machado de novo. O bambu: opa, o que é que está acontecendo? De novo. E ele pega o machado. Aí o bambu: calma aí, o que é que está acontecendo? Aí o bambu: calma, não estou entendendo o que é que você quer fazer comigo. Aí o jardineiro novamente pergunta. Aí ele: não tem mais volta, eu quero. E aí ele pega, pá, pá, e aquele bambu que era gigante começa a ser colocado em pequenas etapas. E aquele bambu angustiado, triste, de repente aquele jardineiro, ele desamarra, tira as cordas. Quem já viu um bambu? Um bambu é como um canudo de madeira oco. E aí ele separa esses pedaços pequenos, pega novamente o machado,
E aquele bambu angustiado, pela última vez ele reclama com o jardineiro: jardineiro, eu não estou entendendo. E o jardineiro, mais uma vez, faz uma pergunta: você quer ser usado? Ele quer. Ele pega aqueles tocos de bambu, que são assim, né, menores, e ele começa a quebrar aquele bambu no meio. Pá, com machado. Pá, pá, um a um, pedaço por pedaço. E aquele bambu que antigamente fazia som, que tinha seus colegas, que tinham alegria, perdeu sua identidade, perdeu sua forma, perdeu naquele momento o prazer da sua vida. Não tinha mais ninguém para ver porque era um deserto. E naquele momento, sem forma, ele olha para o jardineiro. O jardineiro nunca tira o sorriso do rosto. E ele fala: jardineiro, me fala, o que você está fazendo comigo? E aí o jardineiro, pela última vez, faz a pergunta. Ele diz: eu quero. Aí ele explica: lembra que eu te tirei do lugar mais bonito do mundo? Eu ouvi dizer que nessa terra deserta que a gente está, é o solo mais fértil do mundo, que não há lugar mais fértil do que essa terra. E se você olhar ali lá no horizonte, existem águas que correm e jorram como um rio que não para. Bambu, o seu problema foi querer que você virasse um designer, um artesanato. Mas desde que você estava ali plantado, eu esperava que você me chamasse. Porque bambu, eu não te fiz para estar plantado. Eu te fiz porque você agora é canal. E você se transformou nesse cano que trará as águas para as terras mais férteis. E este será o jardim mais verde de todo o mundo. Porque bambu não é sobre a tua forma, é sobre como eu quero te usar. E eu creio em nome de Jesus, meus irmãos, que ainda que hajam pessoas aqui que assim como Paulo foram quebradas, machados na vida, foram destroçadas, o Senhor quer te usar para ser canal. E no lugar onde você está colocado e sendo posicionado, o Senhor vai fazer e fará com que hajam rios e um lugar cheio de vida onde você estiver. Do jeito que Ele fizer, com o propósito que Ele desenhou, da forma que Ele pensou para a sua vida. Charles Spurgeon, ele vai dizer que uma fé pequena leva almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Igreja, se vocês sofrem, que o nome de Cristo seja engrandecido. Igreja, deixe que pegue o fogo aqui, que purifique cada um de vocês. E que nesse processo de lapidação, o nome de Cristo seja engrandecido. E que haja sentido, e que haja força, e que haja fé para perseverarmos em nosso propósito. Ainda que sejamos cansados, desfalecidos, quebrados, o Senhor é aquele que jorra em nós. Ele é a fonte de água viva que nos faz prevalecer. Ele é aquele que não dorme, que permanece ao nosso lado. O Senhor é a fonte de vida eterna. Ele é aquele que faz o cansado correr. Ele é aquele que faz o órfão ser chamado de filho. O Senhor Jesus é aquele que trouxe vida aos mortos. E Ele é aquele que hoje e continuamente fará e trará à existência aquilo que não enxergamos, aquilo que não vemos, aquilo que não sabemos. Porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus,
e não há nome mais forte, nome mais poderoso que esteja acima do Deus que está sentado sobre o trono de glória, onde anjos, arcanjos declaram que Ele é santo, santo, santo. E o que será? O que será uma dor? O que será um problema? O que será uma dificuldade para o Deus que é o Deus de todo o sentido da nossa vida? E se for para sofrer, se for para entristecer, que Ele seja a força e o foco, porque morrer é lucro, viver é Cristo. Façamos valer a nossa existência, porque o Senhor, Ele nunca saiu do trono. Declara isso. Pararemos de clamar, mas até lá, Aviva-nos. quando o céu beijar a terra, Pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, que venha a justiça, que venha a justiça, paz e equidade, que sua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme e a graça transborde. Declara isso, igreja. Ouça a nossa voz. Declara, igreja. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá, aviva-nos, aviva-nos. Se você crê, se você compreende, esse Deus que é a tua força, esse Deus que é a verdadeira existência de paz, de amor, de alegria. Eu não sei quem você é, eu não conheço. Muitos de vocês também não me conheciam até hoje. Mas há uma história que Deus está escrevendo na existência, que no final a gente consegue conceber em Apocalipse no final. E eu quero te contar que a história é boa, e que todos nós somos peças para algo glorioso, onde o Senhor permanece no Deus que é bom. E se nessa noite você por alguma razão está passando por alguma dificuldade, por alguma dor, essa não é uma chamada motivacional, é uma chamada de evangelho. Se por alguma razão você está passando por alguma dificuldade, algum peso, algum sofrimento, algo que você se questiona ou quer entender o propósito, no seu lugar, coloca a mão no teu coração. O nosso Deus é um Deus de resposta. O nosso Deus é um Deus de plenitude. O nosso Deus é um Deus de regozijo. Ele é a paz, Ele é o abrigo, Ele é a certeza, Ele é aquele que continua conosco. Ele é o bom pastor, Ele é a água da vida que jorra eternamente. Ele é a segurança em meio ao medo. Ele é a paz, Ele é a luz que brilha, Ele é o farol que mostra que a terra é firme, que a segurança em meio ao vendaval. Ele é o porto seguro, Ele é o amor, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Rei invencível. E nessa noite Ele traz em sua vida, Ele te fala: eu sou o teu Deus, eu sou
somente e unicamente nele. Escuta isso, igreja. Somente e unicamente no Senhor chegará o dia em que assim findar a nossa existência, lembrarão de nós como aqueles que unicamente viveram para o Evangelho, e que durante todos os momentos da nossa vida, você na sua dor, na sua prisão, no seu açoite, alguém pode até te perguntar o que é que está acontecendo. Alguém vai dizer assim: pastor Alisson, tu não viu não? Fulaninho está passando por tanta coisa, mas a fé dele me incentiva a permanecer no Senhor. E você colocou a mão no seu coração. Eu quero te dizer, com a minha experiência de vida, que não é tão profunda talvez como a sua, mas com a experiência de alguém que continuamente escuta histórias e conhece o amor do Deus que salva. Vai passar, de um jeito ou de outro passa. O que vai fazer a diferença é o que permanece através de você. O ensinamento, a história e o crescimento. Como diz um colega meu, que das minhas feridas saia poder para curar, e que das nossas dores saia poder para conhecer o Deus que salva. Amém? Amém, igreja? Vamos terminar de cantar essa música. Que venha a justiça, paz e equidade, que tua glória encha as nossas cidades, que o amor transforme e a graça transborde. Ouça a nossa voz como o coral da Clare, quando o céu pode ser mais forte. Aviva-nos, e quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá. Aviva-nos, aviva-nos, quando o céu beijar a terra, pararemos de clamar, mas até lá. Se é para Jesus, bata o mais forte que você puder. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Álvaro, meu amigo, muito obrigado por essa palavra. Obrigado por ter se disponibilizado depois de tanto tempo tentando encaixar, mas Deus separou esse momento de forma especial e singular para minha e para a sua vida. Amém? Quantas palavras nós ouvimos aqui nessa conferência. Eu não sei se vocês perceberam, mas todas elas convergiam para que não é sobre nós, é sobre um fogo, é sobre a chama que habita em mim e em você. Que dias incríveis. E eu quero encerrar essa conferência agradecendo a você que esteve conosco em pelo menos um dia ou todos os dias, a todos os nossos voluntários, a nossa igreja, a nossa casa, a você que
doou, investiu, gastou a sua vida nesses 3 dias aqui, trabalhando voluntariamente, entregando o seu melhor, servindo com tanta excelência. Eu não teria palavras para expressar minha gratidão a todos vocês que de alguma forma nos ajudaram, e a você que veio, que participou. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração de uma forma tão singular e especial, assim como falou ao meu. Agradecer aos nossos patrocinadores, aquelas pessoas, empresários que investiram algumas coisas. Deus colocou no meu coração para que nós fizéssemos essa conferência. Está aparecendo aí as empresas que nos ajudaram. Deus colocou algo meio maluco no meu coração de fazer essa conferência sem cobrar bilheteria, sem ingresso, para que qualquer pessoa pudesse estar aqui. E eu saí conversando, perturbando, não foi, Silva? Enchi o saco no WhatsApp pedindo ajuda. Silva nos ajudou demais, conseguiu vários patrocinadores, amigos, e graças a Deus, Deus abriu as portas e nós conseguimos custear toda a nossa conferência com doações, com ofertas, com patrocínios. E a minha eterna gratidão a todos os nossos amigos, patrocinadores, investidores que nos ajudaram tanto, tanto e tanto, tanto. Muito obrigado. E agora, eu estou muito nervoso para esse momento, mas com uma alegria em poder dizer o que eu vou dizer agora. E talvez eu chore e não consiga terminar, mas eu queria, nesse momento, passar o microfone para o nosso pastor Pedro. Graça e paz, igreja. Não sei se vão conseguir me entender. Estão entendendo o que eu estou falando? Muito bem. Só ouvi coisas boas sobre a conferência. Parabéns a vocês. Foi um trabalho excepcional. Só ouvi coisa boa. Mas o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: a saudade é muito grande de vocês. Muito grande. Vocês sabem que eu estou afastado por conta de uma doença. Fiz uma primeira cirurgia na língua. Apareceu um tumor na minha língua. E o médico disse: você provavelmente não vai falar mais direito. Você vai falar como se eu tivesse uma bala na boca, um bombom. Eu disse: não, o que fazer? Vamos. Depois da primeira cirurgia, eu peguei aqui. E a voz estava excelente, a dicção estava excelente. Mas apareceu outro tumor. Eu fiz uma segunda cirurgia. O médico costurou a minha língua para trás. Porque ele disse: eu prefiro que você coma, engula, do que fale. E depois da cirurgia, convalescendo em casa, eu peguei uma tosse, mas uma tosse que romperam todos os pontos da língua. Soltou a língua. Eu fui ao médico e ele disse: bom, você soltou e sarou, ótimo para você. Eu estava falando muito bem e comendo. Mas veio uma terceira cirurgia. Surgiram novos tumores na língua e no pescoço. E o médico tirou mais um pedaço da língua e novamente costurou minha língua para trás. A ponta da língua para trás. E foi devastadora essa cirurgia. Tanto no pescoço quanto na língua.
Fui para casa depois do hospital, convalescer, peguei novamente uma tosse que não parava, romperam todos os pontos da língua. Eu passei alguns dias com a ponta da língua e os pontos pendurados nela, eu estava amarrado atrás. E hoje estou aqui, sendo entendido por vocês, porque ainda não fiz todo o processo de fono, que vai me ajudar a melhorar muito ainda a minha dicção. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu trabalho para o Senhor há 25 anos com a minha voz, com a minha língua, com a minha boca, com a minha fala. E eu imagino que o diabo investiu contra a minha vida para me calar. Mas esses pequenos detalhes, porque eu não tenho tido dias fáceis. E às vezes você pode pensar, Deus me abandonou. Deus não está mais comigo. Mas os pequenos detalhes mostram que Deus continua fiel ao seu chamado. Deus não permitiu que eu me calasse. E isso me mostra, são pistas de que Deus ainda tem muito pela frente para mim. Creia, mesmo na dificuldade, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Então, por isso, peço que você se levante e honre aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda majestade, para sempre, por todas as gerações, para sempre o seu nome será exaltado, para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Irmãos, podem sentar. Acho que não cabe dizer rigorosamente mais nada nesse momento que não agradecer a Deus. Então, peço que você, sentado no seu lugar, nós vamos encerrar agora, mas peço que você estenda suas mãos em direção ao pastor Pedro, amém? E nós vamos juntos. Eu não vou orar com o microfone, amém? Mas juntos, abra sua boca em oração, direcione as suas orações pela restauração, pela plena recuperação do nosso pastor. O pastor Pedro vai fazer uma viagem agora na próxima semana. Ele vai para São Paulo, uma viagem, creio que relativamente rápida, e vai buscar mais opiniões. O pastor, ele está lutando com todas as forças e armas que Deus mesmo tem dado a ele contra essa doença. Eu creio na vitória, independente do que médico diz, do que qualquer outra pessoa diz, do que as circunstâncias diz, porque o Deus a quem nós servimos não é um Deus de circunstâncias, é o Deus de toda a nossa vida, amém? Então abra sua boca, ore, e em oração nós vamos encerrar esse culto hoje, amém?